Olá pessoal, estou aqui de novo. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante e eu resolvi trazer porque muitas das questões que acontecem na nossa vida, até para que a gente tome consciência, porque a minha intenção é que cada vez mais pessoas tomem consciência dos seus emaranhamentos, né? Do que a gente, como ser humano e como pessoa, é, para seguir para a vida, para seguir por mais, para ir para a nossa vida, é importante. Seja bem-vindo aí quem chegou agora. O tema de hoje é sobre lealdade no sistema e o que isso tem a ver, né, na nossa vida, essa lealdade invisível, né, a lealdade cega que a gente tem com o nosso sistema familiar. E muitas pessoas às vezes me perguntam por que a gente o que isso, por que eu estou inventando, né? E eu, na verdade, eu não estou inventando, eu estou baseado nas leis da natureza, eu não invento nada, eu estou apenas seguindo as leis da natureza que trazem essas questões. E essa lealdade cega, né? Essa lealdade que a gente tem aí na vida, com as pessoas, né? Com o nosso sistema, para que a gente continue no menos, né? E o natural da vida é seguir para o mais, para o adiante, ter relacionamentos melhores, ter relacionamentos saudáveis, somar, enriquecer, ampliar. Então isso significa vida, isso significa ir adiante, isso significa ir para o mais. O menos significa que a gente, de alguma forma, é leal ao que é menos, né? Ao que foi menos. Significa se adoecer, não ter relacionamentos saudáveis, significa ter, de alguma forma, doenças, ou não prosperar, ou trazer para a nossa família, né, para os relacionamentos atuais, para a nossa família atual, situações que nós viemos dessas dinâmicas anteriores, né? Então a gente traz isso para a nossa vida, a gente traz isso para a nossa história, porque a gente não está atento a essas questões que nos colocam na vida para o menos. E aí eu vou falar, né, principalmente do que está aí na Bíblia, do que a gente conhece, né? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, muitas vezes as pessoas confundem isso como honrar pai e mãe naquilo que eles foram, naquilo que eles são. Se de alguma forma o pai e a mãe não tiveram sucesso na vida, não tiveram sucesso nos seus relacionamentos, acabam querendo, de alguma forma, dessa lealdade cega, ter o mesmo destino, né? A mesma característica, essa desesperança ou esse não ter relacionamentos saudáveis, porque tem uma lealdade aí que acredita ser o melhor. Só que, ao contrário disso, né, e o que é natural, o que vem da natureza, o que está em contato com as leis, é o mais. Então, honrar o pai e a mãe é honrar a vida que a gente recebeu dos nossos pais, é honrar a vida sendo mais, indo para o mais, né? Porque os nossos pais, os nossos antepassados passaram por muitas coisas, muitas questões, e receber a vida deles, né, da forma como veio para nós, e pegar isso e fazer mais e ser mais, né, não ser mais do que eles, mas ir para o mais, prosperar, fazer algo bom, tomar a vida realmente nas nossas mãos. Isso é o melhor.
Isso é o que deve acontecer com todas as pessoas, com todos os sistemas, porque é caminhando para o mais que a gente honra os nossos pais, honra os nossos antepassados, honra quem veio antes de nós, né? É ter essas raízes bem fincadas no chão, né? Olhando para os nossos antepassados, para a história deles, tendo a humildade de reconhecer, de olhar a grandeza que eles têm, né? Do que eles viveram para eu estar aqui hoje, para que eu pudesse estar aqui e fazer algo diferente. Então eu quis trazer este tema por causa disso, porque muitas pessoas são leais, né? Tem essa lealdade cega ao sistema, a querer de alguma forma reproduzir aquilo que de alguma forma não deu certo, né? Ou foi ruim, ou foi algo que coloque as pessoas por o menos, né? Então elas reproduzem. E aí aqui eu vou trazer algumas histórias até de pessoas que eu não vou, claro, não vou falar quem são, mas que eu conheço. Então muitas pessoas, né, e aí eu vou dar exemplos, o que é essa lealdade, né, cega, o que é essa lealdade pro menos? Pessoas que têm na família, né, ou que tiveram na família, pessoas que tiveram câncer e que outras pessoas também tiveram. Então, eu tive, a mãe teve, a filha teve e a neta também teve. Então, para você ver que assim existe nesta situação uma lealdade cega, porque eu quero fazer parte disso, né? E eu só vou fazer parte disso se eu passar pela mesma situação que a minha mãe ou que a minha avó, enfim. Então, eu não vou para o mais, né? Para a saúde, para essa mudança de comportamento, de atitudes, de pensamento, de colocar limites. Então, eu acabo pegando isso e reproduzindo. Se eu não tenho consciência, né, dessas questões, do que aconteceu na minha história, na minha vida, eu acabo reproduzindo isso. Então, aqui a gente fala, a gente precisa ter essa consciência e que muitas vezes a gente consegue ampliar essa consciência, ter essa consciência numa constelação sistêmica familiar, onde eu posso me dar conta daquilo que está oculto, de que eu não consigo ver, mas estou reproduzindo. E muitas vezes tem até um caso também de uma outra pessoa que ela tinha a avó, né? A avó passou por uma questão no casamento com o avô teve outra mulher, foi casado, né? Ele era casado com a avó, mas teve outra mulher fora do casamento. A avó soube, continuou casada, né, com ele e tudo, mas ela tinha dentro dela uma raiva muito grande, né? Só que em vez dela tomar uma decisão, sair deste relacionamento, ela continuou nesse relacionamento. E a partir disso, ela dizia, né, para essa neta que homens não prestavam, que homens eram ruins, não por fazer, não por querer, né, de alguma forma, e nem pensava que isso fosse afetar a relação da neta com outros homens, com mais, né? Então, ela afetou de alguma forma, falando desse jeito, de uma forma
pro menos, em que a neta, ela ia para a vida, mas ela não conseguia se relacionar com homens, porque ela acreditava que homens não prestavam, que homens eram ruins e que homens traíam, né? Que homens iam fazê-la sofrer. Então, de alguma forma, o que aconteceu? Ela atraiu para a vida dela um homem, né, que fazia a mesma coisa que o avô fazia com a avó. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Porque é nesse sentido que a lealdade atua, né? Nós, como inconscientes dessas questões, dessas dinâmicas, a gente acaba reproduzindo isso na nossa vida por causa dessa lealdade cega. Porque ela não tinha consciência de que isso atuava na vida dela por conta do que aconteceu lá atrás, do que não foi visto, do que foi excluído, né? Então, por conta dessa exclusão, ela reproduziu isso na vida dela, porque isso estava ali no sistema, só que ninguém via. Então, a geração seguinte é que vai reproduzir isso tudo na vida, né? Então, isso vem às vezes com os filhos, né? Então, na próxima geração, então tem a avó, a mãe, né? A filha e a neta. E só que isso só foi reproduzido realmente, mais intensamente, com a neta, porque foi reproduzido com a mãe, ninguém viu, né? E aí veio a neta e foi quando ela tomou consciência disso, né? Que ela estava reproduzindo esta situação da avó. Então, quando ela se deu conta disso, ela conseguiu colocar limites, ela conseguiu ela reconheceu tudo isso, ela olhou para esta avó, ela colocou, né? Ela olhou e incluiu este avô, olhou, percebeu o sofrimento da avó, porque ela foi fiel ao que a avó sofreu e ela também teve isso, então ela também sofreu com esta situação, colocando, né, um homem da mesma forma que a avó, e ela pôde realmente perceber isso e fazer uma reverência à avó, ao avô, né? Porque ela sabia o que a avó estava sentindo, o que a avó tinha passado, ela reconheceu isso, incluiu, né, essa história, esse avô, e aí sim ela pôde se libertar disso para viver um novo relacionamento, ou seja, um relacionamento para o mais. Então, a partir deste movimento, ela conseguiu ir para a vida e achar uma pessoa realmente diferente, reconhecendo que aquela história fazia parte da história dela, né? Incluindo essas pessoas para que ela pudesse realmente ir para a vida e achar uma pessoa diferente do que aquela que ela tinha olhado. Só que ela só pôde fazer isso também quando ela olhou para este homem que estava com ela, quando ela olhou para todas essas questões que fizeram ela também escolher este homem, né? E incluir, né? Olhar para essa relação, dar um lugar para ela, para poder seguir para outro relacionamento. E hoje ela tem uma relação saudável, de amor, de mais, né? De estar em relacionamento melhor do que ela tinha anteriormente. Então percebe que como isso afeta a nossa vida sem que a gente se dê conta. A gente só se dá conta quando a gente começa a perceber e olhar para a nossa vida, para a nossa história, quando não está conseguindo, quando não está seguindo, quando está cheio de problemas, quando os problemas aparecem, né? Quais são os problemas que você tem? Porque quando a gente percebe isso, quando a gente se dá conta disso, né, de olhar para isso,
de perceber que essas questões fazem com que a gente possa olhar para isso com amor, né? Perceber que houve nessas histórias, que houve na minha história, né, de vida, dos meus antepassados, situações das quais e se o sistema não tiver consciência, se alguém no sistema não tiver consciência disso, acaba por repetir, né? Então traz isso muito na sua vida, na sua história, de quanto que as pessoas acabam se reconectando aí, de vivenciar isso novamente. Então quando a gente tem até um livro que fala sobre isso, né? Que fala sobre essas chaves que a gente encontra na vida. E o quanto que essas chaves são importantes, né? Da gente perceber o que a gente está sendo leal, né? Então a gente precisa estar sendo leal, conduzindo os nossos relacionamentos e conduzindo a nossa vida para algo melhor, para o mais realmente, né? Então o quanto que todos nós, ao fazermos isso, né, de conduzir a nossa vida para o mais, de ter relacionamentos prósperos, de ter um trabalho digno, de trabalhar, de prosperar na vida, nos relacionamentos, o quanto que isso nós, de alguma forma, a gente traz o sistema como um todo para prosperar junto com a gente. Então, atrás de nós tem toda uma história, atrás de nós tem todo um passado, atrás de nós tem todos as pessoas que viveram, né, de alguma forma e que também foram conduzidas desta forma, né, com essa lealdade, de ter essa lealdade aí na nossa vida. Então, quando a gente entende que a vida não é só ganhar ou perder, né? Porque a gente tem os dois lados. A gente vai ter momentos que a gente vai ter o ganhar, né? Então, e na maioria das vezes a gente sempre quer ganhar, né? Ganhar em relacionamentos, ganhar em oportunidades, ganhar em expandir, né, as nossas relações, expandir a nossa vida, ganhar em conhecimento, em sabedoria. Então, o quanto que esse ganhar faz parte da nossa vida e que a gente realmente precisa disso, né, dessa continuidade, desse ganhar. Só que ao passo que assim, a gente sabe que na vida a gente também vai perder, né? A gente também vai ter a outra porta do perder. Que a gente vai perder relacionamentos, a gente vai perder pessoas que a gente ama, a gente vai passar por algumas situações desagradáveis, né? Então perdas, a gente vai passar por perdas também. Então a gente precisa entender que a gente vai passar por essas situações e que nelas é que a gente vai poder se encontrar, né? Ou se reencontrar. Quando a gente olha para elas, quando a gente aceita, quando a gente é forte para superar, para seguir em frente, independente dessas perdas, porque as perdas fazem parte da vida de cada um de nós. Então não é sobre só saber ganhar, é sobre saber perder também sem se perder, né? Então sem perder a nossa essência, sem perder a nossa verdade, sem perder quem nós somos. E também sobre ganhar e também não perder quem nós somos, porque ao ganhar, às vezes a gente não pode esquecer do que a gente está fazendo aqui, né? De quando a gente ganha, a gente precisa ser humilde o suficiente para saber que a vida também nos trouxe esse ganhar, que a gente só está nesse ganhar porque a gente se dispôs a estar aqui. Então, da mesma forma como diz até Buda e alguns dos
alguns das pessoas que são mais espiritualizadas falam, e também tenho, estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas eu não estou conseguindo, que eu já falei sobre ele aqui, nossa, me fugiu, enfim, mas dos 4 compromissos, né, lembrei, de Dom Miguel Ruiz, que da mesma forma que a gente recebe um elogio, a gente recebe a crítica também, e que ela não tem a ver com a gente, né, e da mesma forma ela tem a ver com o que a pessoa está vendo, com o que o outro está vendo, né, e com o que ela pensa, o que ela sente, o que ela sabe em relação a isso. Então, da mesma forma que a gente aceita um elogio, a gente também sabe, né, aceitar, reconhecer e colocar limite, tanto no elogio quanto na crítica. Então, da mesma forma a gente saber perder e a gente saber ganhar. Então, da mesma forma que a gente entende que o ganhar e o perder também é assim, e que a gente precisa também colocar limites naquilo que eu sei, naquilo que eu ganho, naquilo que eu perco, eu também preciso aprender a colocar limites e me centrar, e me colocar de novo aí na vida e caminhando para o mais, né? Não para o menos. O menos é sempre aquilo. Então, se de alguma forma, e aí eu quero te fazer pensar aí na sua vida, como a sua vida está agora, como estão os seus relacionamentos, como estão a questão do seu trabalho, a questão de você olhar para você. Será que você está de alguma forma só olhando para você? Será que de alguma forma você está só olhando para o outro? Ou será que você está no meio, né, no caminho do meio, olhando para o outro e olhando para você também? Sabendo que assim, quando a gente está no caminho do meio, esse é o melhor caminho, é o caminho do equilíbrio, é o caminho em que eu sei que eu não sou mais, que eu não sou imprescindível, que eu não sou importante assim, a ponto de só ver o que eu faço, o que eu quero, que é assim, que é assado, e que eu não vejo só o outro, né? O que o outro quer, o que o outro gosta, o que o outro deseja. Então, buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, em que eu vejo as minhas necessidades, eu acolho, eu cuido, e eu olho para o outro, para as necessidades dele, só que eu entendo que eu não posso suprir as necessidades do outro, eu só posso suprir as minhas necessidades. É olhar para mim e suprir as minhas necessidades. E buscar o que o outro quer também, né? Então, quando eu olho para mim, eu olho para o outro também, sabendo que existe o nós, né? Então, existe o que eu quero, existe as minhas prioridades, existe os meus projetos, existe os projetos do outro, existe as prioridades do outro e existe o caminho do meio, que é o nós. Lembrem-se sempre que quando eu estou só de um lado ou só do outro, eu estou vendo só uma parte, eu não estou vendo o todo. Quando eu estou no caminho do meio, eu estou de alguma forma humilde, vejo os dois caminhos, então eu entendo o meu, entendo o dele, porque eu consigo me colocar nessa situação de olhar para ele também, de perceber as necessidades, de perceber os projetos e vou contribuir com o outro também. Vou contribuir comigo e vou contribuir com o outro. E juntos vamos contribuir com nós, com ambos, com o junto, né? E aí, desta forma, eu consigo equilibrar. Somente desta forma eu consigo ter um equilíbrio na vida, que é exatamente de ter isso. Hoje
muitas pessoas, né, não se dão conta disso, mas inúmeros relacionamentos que hoje estão aí realmente em conflitos, em situações, ou estão indo, né, para uma morte de relacionamento, é exatamente por isso, porque assim, ou estão desconectadas, né, porque ainda estão conectadas com essa lealdade nos seus relacionamentos anteriores, né, na origem, e que aí não conseguem olhar para este relacionamento aqui, para o aqui e agora, perceber o que este relacionamento está precisando e seguir. Quando eu faço isso, né, eu estou indo para o mais. Eu percebo que eu preciso, quando eu estou num relacionamento atual, eu preciso olhar para o relacionamento atual e estar presente. Ou seja, é fazer com que este relacionamento atual prospere. E para que esse relacionamento atual prospere, eu preciso estar presente. Eu preciso, de alguma forma, adubar. Eu preciso, de vez em quando, tirar as ervas daninhas, né? Ou aquilo que não precisa estar ali. Eu preciso olhar para o relacionamento atual. E eu só consigo olhar para o relacionamento atual quando eu estou presente em mim, quando eu estou conectada comigo, quando eu estou de alguma forma preenchendo os meus vazios, preenchendo a minha carência, observando o que está aqui no sistema e cuidando, né? Então, se eu estou sendo de alguma forma leal a alguém que está no sistema, que está, de certa forma, que eu estou nessa dinâmica ainda oculta, que está trazendo, que eu estou trazendo de antes, e aí eu estou seguindo. Então, quando eu deixo de ser, né? Quando eu esqueço realmente de olhar para mim, né? Eu acabo perdendo tudo o que eu ganhei, né? Às vezes eu me perco porque eu perco o que eu ganhei. E aí eu preciso entrar dentro de mim novamente, perceber o que isto causou, perceber o que eu posso fazer para olhar para isso, se eu quero continuar, se eu quero, a partir disso, ganhar algo novamente. Então, quando essa porta do perder, né, quando a gente entra nessa porta do perder, eu entendo que, assim, em muitos momentos isso vai acontecer, em muitos momentos eu vou perder. E eu falo isso também em relação ao meu relacionamento, né? Eu não estou aqui também inerte, né? Eu não estou aqui isenta de que essas coisas aconteçam na minha vida. Eu também já atravessei algumas portas do perder e sei que, assim, elas são muito dolorosas. Só que com elas também houve crescimento, houve mudanças, que a partir dessas portas do perder, eu pude encarar a vida de uma forma diferente. Eu pude olhar para dentro de mim e perceber o que eu precisava fazer, o que eu precisava mudar, o que eu precisava, e ainda estou, né? Porque se a gente está numa eterna evolução, eu não estou isento de nada disso, né? Então, hoje, de alguma forma, a gente aprende a olhar para essas portas, tanto do ganhar quanto do perder, né? E eu sei que, assim, o que eu busco é óbvio, né? Como todo mundo, buscamos o ganhar, o mais, né? Então, de estar conectado com pessoas, de expandir a nossa consciência, expandir o nosso, aquilo que a gente tem aqui dentro, enriquecer, né? Não só enriquecer como pessoa, né? Como os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, enriquecer prosperando, né, com trabalho, enfim. Então,
que eu faço um convite para vocês, que vocês realmente prosperem, que vocês enriqueçam, que vocês olhem para a vida de vocês e enriqueçam tudo isso. Enriqueçam seus relacionamentos, enriqueçam o seu trabalho, enriqueçam tudo caminhando para o mais. Olhem para os antepassados de vocês e agradeçam, porque tudo aquilo que eles passaram, de dor, de sofrimento, do que tenha sido de doenças, eles passaram por tudo isso e você só pôde estar aqui porque eles viveram tudo isso. Os seus filhos só puderam estar aí porque você também viveu tudo isso, né? Então, que as próximas gerações saibam que a gente carrega tudo isso, né? Que a gente carrega um monte de antepassados atrás da gente e que a gente não precisa ser leal a todas essas doenças, que a gente não precisa ser leal a esses relacionamentos que não prosperaram, a doenças, a situações que não que de alguma forma passaram por isso, mas que essas questões são deles, então que a gente deixe com eles aquilo que é do relacionamento deles, aquilo que é da vida deles, e trazemos junto com a gente toda essa força, toda essa energia de vida, esse caminhar, né? Porque todos eles cumpriram o que a gente está aqui para cumprir, né? Que é a preservação da espécie, porque se eles não tivessem casados, né? E o que eu digo aqui casado é quando você se vincula com uma outra pessoa e desse vínculo vem uma nova vida. Então isso é a preservação da espécie e todos eles fizeram isso. Todos eles foram capazes de ir para a vida, de ir para o mais, de se vincular e de trazer ao mundo uma nova vida. Então, isso é ir para o mais, isso é prosperar, isso é expandir, isso é ampliar, isso é somar, isso é aumentar. Então, eles tiveram isso, e que a gente possa olhar para essas pessoas que vieram antes de nós e que a gente traga elas aqui, que a gente possa caminhar, que eles estejam aqui atrás de nós, nos dando força e nos impulsionando para a vida, para que a gente possa continuar essa viagem, essa trajetória, essa jornada de vida, trazendo vida para este mundo. E isso é o mais. E é ao longo da vida, né? Ao longo da vida deles, ao longo da nossa vida, nesses vínculos que a gente forma, a gente sabe que a gente vai perder pessoas, vai perder negócios, vai perder situações, vai perder oportunidades. E que a gente possa também, nesses casos, nessas situações, que a gente possa também olhar para elas e que a gente possa, com isso, crescer e fazer diferente a partir disso, né? Olhar para isso e saber que essas portas também fazem parte, que elas que fazem a gente retrair, que a gente voltar para dentro de nós, que fazem a gente soltar, que fazem a gente cair, né? E que fazem a gente decrescer. Então, nesses momentos que a gente também saiba que isso é necessário, né? Que tem momentos que a gente também vai adoecer e que nesses momentos a gente também precisa entrar para dentro de nós e perceber aquilo que eu preciso, aquilo que precisa morrer, que precisa mudar, que precisa transformar, né? E quando eu falo morrer, é que tem coisas que a gente precisa deixar ir, que a gente precisa soltar, que a gente precisa olhar e perceber o que a gente precisa fazer para mudar. Quando a gente olha para os nossos relacionamentos também, né, naqueles momentos que algo deu errado, né, ou que a gente julga que algo deu errado e que na verdade deu certo, porque a partir daquilo a gente pôde fazer diferente, é nisso que a gente cresce.
é quando a gente olha para isso, percebe que aquilo que de alguma forma aconteceu, eu não pude mudar e eu não posso voltar e mudar o que aconteceu lá atrás, mas eu posso sim aprender com o que aconteceu lá atrás e olhar para frente com uma visão diferente, fazendo algo diferente, fazendo algo que possa haver um crescimento e um amadurecimento. Esse é o meu convite para vocês. Então, antes de terminar, né, eu vou falar aqui que ser leal significa ir para a vida. Ir para a vida significa ir para o mais, para relacionamentos melhores, para trabalhos melhores, para equilíbrio de funções, né? Da gente saber que ir para o mais significa não é desdenhar do que foi, do que aconteceu, ou ficar julgando, criticando os nossos pais ou os nossos antepassados, porque foi, porque não foi, porque deveria ter sido assim e não foi. Não. Ir para o mais significa honrar o que aconteceu lá atrás, né? Sendo mais, indo para o mais, levando essa vida, né, que eles tiveram para caminhar para mais, para relacionamentos melhores e mais prósperos e saudáveis, para que a vida continue, para que essa preservação da espécie continue. Isso é ir para o mais. Se de alguma forma, e aí eu te faço um convite aqui para você olhar para a sua vida, se de alguma forma a sua vida está, né, ou se você não está, evita ter relacionamentos, evita se vincular com pessoas, se você de certa forma ainda talvez more com seus pais, ou tenha se separado e voltou a morar com seus pais, enfim, olhe para a sua vida, olhe para os seus relacionamentos e se pergunte: a quem, né, de alguma forma eu estou sendo fiel ou leal com estas ações, né, na minha vida? E o que eu preciso fazer a partir disso para mudar, para me vincular, para fazer, para ir para o mais, né? Perceba isso na sua vida, perceba isso como fica, perceba isso dentro de você, como está, como fica isso a partir, né? O que você sente em relação a isso, as suas emoções, né, a sua percepção em relação a isso, e se precisar, busque ajuda. Um outro convite que eu vou fazer aqui para vocês é que a partir da semana que vem, terça-feira, se você quiser que a sua vida vá para o mais, se você quiser que os seus relacionamentos vão para o mais, que a partir dessa relação com você, né, que automaticamente tem a ver com a relação com a sua mãe, né? A autoestima vem de dentro, é algo aqui dentro, é a forma como eu estimo a mim. Então tem uma relação direta com a mãe, a forma como a gente, essa relação aí da mãe. E a mãe tem a ver com a autopreservação, né? A preservação de mim, do como eu me cuido, de como eu me olho, certo? De se eu me aceito. Então, a partir de terça-feira, dia 10 de novembro, começa um workshop online com 4 encontros. Então, são todas as terças-feiras, das 19h30 às 20h30. Se você quiser ir por mais, se você quiser mudar a sua vida, se você quiser aprender a ganhar, né, sem se perder, se você quiser aprender a se tornar forte também nos momentos que você perder e se libertar de situações que talvez tenham te deixado preso lá atrás, vem junto, vem comigo e vem neste workshop que será incrível. 4 encontros durante 4 semanas, todas as terças-feiras, online e fechado. Então, aqui no link da bio do Instagram tem o link para você se inscrever e fazer parte deste
workshop está incrível e eu tenho certeza que fará toda a diferença na sua vida e que você vai mudar a sua percepção, vai mudar o seu jeito de caminhar, de ir para a vida, que você vai mudar a sua relação com você mesmo e com as outras pessoas. Então, se você quer fazer isso, compartilhe também com outras pessoas e faça parte desse time que vai realmente estar aí para que possa continuar olhando para a vida e o mais, ensinando os filhos a irem para a vida. Porque os filhos aprendem observando como os pais fazem. Então, se você quer que os seus filhos tenham relacionamentos saudáveis, que não carregue problemas para a relação deles, esteja neste workshop. Tenho certeza que vai fazer muita diferença para você, para o seu sistema, então para as pessoas que vieram antes e para as pessoas que vêm depois, né? Ou que já vieram, ou que estão aí, que vão vir depois de você. Se você quer isso, eu te convido a estar lá, a fazer a sua inscrição, ok? Te espero no próximo vídeo. Esta semana, realmente, desde a semana passada, eu estou fazendo aqui vídeos, lives ao vivo, todos os dias, para que a gente possa realmente, né, ter este vínculo e para que a gente possa expandir a consciência, para que a gente possa ter consciência das dinâmicas das quais a gente às vezes pode estar aí fazendo parte, que a gente pode observar que esta lealdade cega não nos ajuda, ela nos faz de alguma forma ficarmos presos a situações que foram antes de nós, que de alguma forma limitaram as pessoas de viver uma vida melhor, mais ampla, mais feliz e mais saudável. Se você busca isso para você, então você está aqui no lugar certo. Gratidão para quem veio, para quem chegou, para quem foi, para quem está aqui, para quem compartilhou este vídeo, para quem de alguma forma está aí dentro de você, buscando ser melhor para você mesmo e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Parabéns! Aguardo vocês no próximo vídeo e aguardo vocês dentro do workshop. Então, vou ler aqui uma frasezinha. Ser leal significa ir para o mais, ir para a vida, caminhar. Ser leal significa que os sorrisos se imponham sobre as lágrimas. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de chorar, que a gente vai simplesmente olhar para isso e colocar um sorriso no rosto e seguir. Não é esconder, não é esconder as nossas lágrimas, e sim olhar para elas, ser forte o suficiente para, independente das lágrimas, a gente seguir para a vida, sendo o mais, caminhando para o mais, sendo o melhor que a gente pode. E é assim que a vida continua. Então, é isso. Gratidão. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.